Sejam muito bem-vindos a mais um episódio no Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por Hugo_Quinteiro. Estou aqui até feliz que descobri que recebo 2 vezes por mês do X. Agora, muito obrigado vocês que me xingam lá. Agora eu sou oficialmente pago 2 vezes por mês, né? Recebe salário e vale, né? do tio Elon Musk para isso. No episódio de hoje vamos falar de Bretton Woods, o final do controle estatal do dinheiro lastreado em ouro. Comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Estou aqui diretamente com meu caro amigo Rico, o Hugo, né? Eu Nossa, não sou rico, eu só gente, sou pago para ser xingado. a vida do rico era diferente, tá? Mas bom, se você quiser dar engajamento para mim, que não sou rico, arroba investidordesk, DSC, porque não coube descentralizado no Twitter. Enfim, você pode me xingar também, tá? Eu não tenho problema. Depois você manda entre parênteses ironia, te ouvir no Bloco Podcast. Tá tudo certo. Enfim, A gente vamos lá precisa, falar. inclusive, assim, né? Se você me segue e não segue ainda o Felipe Investidor Desk, por favor, faça essa. Né, ajuda, porque ele também precisa começar a receber um troquinho para ser xingado, porque o pessoal também pega pesado com ele, tá bom? Então Faz parte. vamos dar essa força aí, né? E assim, a gente. Eu queria também começar esse episódio antes de falar do controle estatal do dinheiro que foi um dia lastreado em ouro. Eu só queria falar que eu vejo o que vocês. A gente vê, né, na verdade, que a gente comenta entre si. O que vocês comentam no Twitter sobre o que a gente fala nos podcasts e perguntam, etc. Gente, isso é bom, tá? Por favor, nos marquem e perguntem ou comentem, ou que seja no Discord, não interessa, manda pra gente, porque a gente vê o que vocês comentam e muitas das vezes é até engraçado, você lê o que o cara tá falando e aí, tipo assim, eu até balanço a cabeça, sabe? Igual um retardado sozinho em casa, eu passo, nossa, esse cara tá certíssimo. Aí eu vou ver, tipo assim, aí o cara segue a gente, aí o cara já falou de Bloco Podcast e tal, então, tipo assim, eu vejo que as pessoas estão pegando o que a gente tá falando, né? Então, assim, por favor, façam isso. É. Inclusive, aproveitar e dar esse pequeno recado. A gente tá gravando 13 de setembro, vocês vão ver isso muito mais pra frente, mas saiu, tá saindo aí o Bitcoin Black Pill, um capítulo que eu escrevi. Tá vendo? Vocês acham que a gente se odeia? Não é assim. Não são times formados para se matar. Entendeu? Eu vou lá, faço uma contribuição para a obra, né, do Amoedo do Schramm. O Schramm vem aqui, bate um papo com a gente ainda vai falar um momento com o Amoedo. Mas é essa troca, sabe? Assim, meu capítulo é tentando conceitualizar o conceito de imperativo moral, né? Porque não existia, e aí começou a ter uma certa crítica. E eu pensei, olha, tentando pensar como vocês, talvez seja isso, tá bom? Tá bom, gostei. Pode publicar à vontade. Né? Não ganho um centavo para isso. Não acho que deva ser, acho que é um trabalho realmente da comunidade. Acho que o trabalho maior realmente é do Alan e tal, então se ele vender realmente para financiar as coisas, porque é muito mais trabalho fazer isso num livro. Então eu acho válido que vocês leiam. Né? É importante a gente conceituar algumas coisas, justamente porque por abordagens diferentes, mas temos inimigos em comum, né? Temos instituições e situações que querem nos destruir de forma comum, querem silenciar o nosso discurso de forma comum. E nós moralmente nos alinhamos em algumas coisas, outras não. Temos divergências, mas é importante. Acho que todo mundo ganha com isso. E, enfim, seguimos produzindo. Então, assim, não é. Não nos odiamos, apesar de vocês acharem que é uma briga campal. Não é por aí, tá? Desculpa, se era por isso que você estava aqui, acabei com o seu dia, né? Mas, falar, eu quis trazer esse tema pra gente conversar, porque teve um dia que me fizeram uma provocação no X, e eu achei interessante.
Padrão ouro, né? As pessoas falam, não, padrão ouro foi uma época tal boa, né? Realmente muito melhor que o dinheiro fiduciário e tal. Mas o padrão ouro em si não é um período de Estado não controlando dinheiro. Muito pelo contrário. Né? O final dele, Bretton Woods, era o controle absoluto do Estado em relação ao ouro como dinheiro. Então a gente precisa deste final, né, onde ele deixou de ser utilizado como dinheiro, né, porque atrapalhava a impressora do fiduciário, e a gente vem disso desde 71. Então, a gente precisa voltar no tempo e entender quando o Estado começou a controlar, de que maneira ele começou a controlar e como foi isso ao longo dos séculos. Por quê? Porque recentemente a gente lançou um episódio dizendo que o Bitcoin poderia ser um Bretton Woods 2 e a galera não entendeu por quê. E a gente percebe que o problema é sempre mais embaixo na cultura geral, então a gente precisa voltar um pouco e explicar como o ouro se transformou no final num Bretton Woods e por que aí daí o Bitcoin correu esse risco. Então, esse é um episódio que, se você ouviu de Bretton Woods lá e não entendeu, agora você vai entender. Né? A gente precisa fazer esse trabalho muitas vezes de base, porque às vezes a gente está num ponto mais avançado e esquece que as pessoas não tiveram essa cultura de teoria monetária, né, Felipe? Cara, foi que a gente conversou aqui um pouco em off, né? Mas às vezes as pessoas elas precisam de ter muito contato conceitual, às vezes fora do assunto específico, para elas criarem um raciocínio que embase ou que facilite o entendimento daquilo que a gente está falando. E se você for olhar, cara, todos os livros que falam disso, do teor monetário, de ouro, etc., cara, você pega Mises, você pega o próprio padrão Bitcoin, eles têm capítulos dedicados a explicar como que o dinheiro vira dinheiro, como que o Uhum. ouro se tornou o dinheiro, as características do dinheiro, a aceitação e tudo mais. E aí isso embasa, né, o que a gente vai falar acerca do Bretton Woods e tal. Às vezes faltou a gente ter passado isso antes, né, mas será feito. Ah, com certeza. Então, eu acho válido a gente dar um salto, né, no tempo, ouro como moeda. Né? Nós temos a idade da pedra lascada, a idade da pedra polida, e aí entramos na idade do metal, né? O homem já controlando o fogo, entendendo que algumas pedras derretiam com um calor muito intenso e depois poderiam ser moldadas, então não tinha mais a necessidade de ficar esculpindo a pedra. E aí você começa a descobrir metais, ferro, aço, né? Como a metalurgia como um todo emerge na, na civilização. E é legal que, por exemplo, no Brasil isso não tem, né? Você não tem idade dos metais no Brasil. Porque o português chegou na caravela, olhou para os caras, tinha tribo indígena na idade da pedra. E os caras chegaram com armas. Literalmente, Então, assim. é histórico aqui do nosso, de Né? Terra Brasilis. E aqui eu posso ver essas coisas, sabe? Um castro, por exemplo, que é um que se tinha de uma cidade celta. E você vê vivamente uma cidade que usava e utilizava metais para ferramentas, para uma série de coisas. E isso se tornava a civilização já muito rica. E nessas descobertas de metais, alguns metais duravam mais que outros, uns metais tinham mais brilho que outros, e esses metais começaram.
mais raros que outros. Nessas emergem três, né? Vamos resumir em três: ouro, prata e cobre. Né? Na ordem, mais raro ouro, menos raro prata, menos raro ainda cobre. Que são metais que têm propriedades diferentes e essas propriedades já permitem certas coisas que o ferro, por exemplo, não permite, que o aço também não permite, que é uma durabilidade maior no tempo. Então, mantendo certas características. Lógico, o cobre, pior deles, a prata, melhor, e o ouro, por isso que virou o padrão ouro, né? Impecável. Passa pelo, resiste ao tempo de uma forma muito perfeita, né? Ele não perde qualquer propriedade. E, por causa disso, foi se dando valor a isso. O que é valor? Cara, eu posso derreter isso aqui e fazer um colar, uma coisa assim, mas eu posso utilizar isso daqui e o fulano aceita ao invés de eu ter que fazer escambo. Né? Então ele fica com este metal e eu pego o que eu gostaria dele e a gente faz uma troca a partir disso. E isso permite um salto no comércio, um escambo muito superior. Né? E isso nós temos o uso, começa a ter o uso monetário do ouro por essas utilidades, por essas propriedades físico-químicas. Um detalhe só para ilustrar, né? Tudo bem, a gente está falando do ouro, né? Mas se você for avaliar, né? Antes do uso do ouro como padrão monetário, a gente tinha um escambo, né? Como foi falado. Também foram usadas outras especiarias, né? Que a gente já trouxe em episódios para trás, que o sal era interessante, mas se você jogasse ele na água, você perdia. Pimenta era possibilidade, mas Sim, enfim. e era regional, né? Sim, A pimenta valia muito em Portugal, mas era jogada no chão na Índia. Então, né, essa questão da escassez, ela não ser muito relativa, local, então dificultava o comércio em larga escala quando você começa a ter Rota da Seda, comércio das especiarias, primeiro via Mediterrâneo com Gênova e Veneza, depois com Portugal dando a volta ao mundo. E isso consolida o uso do ouro. Só que nós já entramos num outro problema, né? Porque assim, corre em paralelo. Da mesma maneira que a gente consolida o uso do ouro, surgem os estados-nação. E aí, né, é o nascimento do Leviatã que vem se tornar o Estado moderno, mas essa questão da troca do ouro sempre é uma situação, por mais que o comércio se vire, mas sempre tem uma crise de confiança, né? Ah, será que isso aqui é original? Eu não sei o quê, um teste mais simples ou um mais elaborado? E o Estado, nessa situação, começa a se apoderar, a ganhar espaço nessa lacuna do alguém tem que resolver. E é sempre assim, né, cara? É uma lacuna que alguém que vai lá e aproveita. E nessa lacuna foram lá e começaram a criar certas coisas. Por exemplo, você já ouviu o termo aí no Brasil, prata de lei? não, Não? Nunca? não. Assim, para quem mexe com prata, todo mundo fala prata de lei. É um termo bem comum, assim. Ah, essa aqui é prata de lei. Prata de lei é uma lei de 1200 e pouco do terceiro rei de Portugal que estabeleceu isso, que a prata, para ser chamada de prata,
estar conforme a lei, deveria ter 95% de prata. E outras ligas só 5%. Então, foi avisado para qualquer ourives e pessoas, né? Porque assim, não tinha emissão, não existia o Banco Central ainda. Então, quem trabalhava com o mercado de pratas eram os ourives. Foi avisado que era para ser assim e só assim poderia circular prata em Portugal, e quem não o fizesse perderia a mão. Aí virou a prata de lei, que é usada até hoje o nome no Brasil. Prata 950 é prata de lei. Olha que viagem. Novidade. Mas eu fui ouvir prata de lei e aí fui perguntar o que era pro Google e cheguei nessa história, cara. E é. Então, aí você começa a ver, entendeu? O Estado já começa a regular alguma coisa em 1200 e bola. Então, ó, para ter tem que ser tanto. Justo, porque facilita para todo mundo, né? Punha as pessoas que querem adulterar a prata. Então, justo. Mas você já percebe um avanço. Aí depois vem aquela coisa para, né, comercializar e tudo, você fazer a cunhagem do Estado. Né? E essa cunhagem, veja bem, houve uma lacuna de quase 500 anos, porque Roma fazia isso antes. Você deu um salto temporal, né? Você percebeu que eu saí dos celtas, fui para o começo da Idade Média, mas os celtas e romanos estavam juntos, então Roma fazia isso, porque Roma era muito grande e tinha um Estado muito forte. Sim. Então houve essa lacuna com a queda de Roma, os metais continuaram circulando, e aí os estados modernos surgem com as mesmas questões, mas avançando aos pouquinhos em cima de Roma. Foram avançando, até o momento que, olha, vamos fazer o seguinte, a cunhagem, o Estado tem o monopólio da cunhagem. Então, imagina, a Europa não é Brasil, né? Mas é do tamanho do Brasil, com coisas perto. Então o comércio acontece. Então, desde desde épocas remotas, as pessoas cruzavam fronteiras. Então, assim, era comum aqui em Portugal você negociar com espanhol, enfim, espanhol com francês, francês com alemão. Então, com esta monopólio da cunhagem pelos reinos da época, né? Reino da Alemanha, reino da França, cada um cunhava sua moeda com uma gramatura diferente. Estou falando aleatoriamente. Então, o real português tinha 12 gramas, que é tudo aleatório. A coroa espanhola era 25 a moeda. Então, você, de Portugal, para negociar com alguém da Espanha, a única coisa que você tinha que fazer com as suas moedas era o câmbio de peso, né, de grama. Quantas gramas tinha por moeda, e aí você pagava sem problemas. Então existia uma livre circulação de moedas pela Europa, cada uma, né, com o seu metal, propriamente dito, mas cada uma circulando livremente, o comércio acontecendo e as casas de câmbio só ia lá e ó, a diferença de tanto pesa tanto, e não tinha grandes problemas em relação a isso. Então nós já temos um outro ponto de avanço importante do Estado é controle da cunhagem. Ou seja, já não estamos mais falando de um uso livre do dinheiro. Né? Nós estamos mostrando. Aí tinha um imposto da cunhagem, então minerou para ser cunhado, sei lá, estou chutando números de novo. 1 quilo de ouro, o Estado vai ficar com 100 gramas, porque é o custo que ele tem do selo da cunhagem. Né? Como ele dizer, ele lá testar a pureza, então já tinha esse imposto para cunhar. Então, veja bem, é o Leviatã se apoderando da coisa aos pouquinhos,
de uma maneira quase como natural, né? Parece natural que se faça isso, se não fosse proposital, óbvio, né? Mas parece natural. Ah, a gente precisa de um terceiro de confiança. Quem é? Ah, o Estado. Então, ainda não havia um sistema bancário desenvolvido. A única coisa que você tinha era um proto-sistema bancário na época dos Ordem de Cristo, antes dela, Templários, que funcionava somente no caminho até Jerusalém, com os castelos. Então você depositava todo o teu ouro em Portugal, recebia uma carta, e quando você parasse nos castelos da ordem, você podia sacar esse dinheiro que você tinha, e ele ia lá e anotava lá, ó, sacou 100 gramas aqui no castelo de tal, carimbo em cima. E a pessoa prosseguia a sua peregrinação muito mais segura do que sair carregado de ouro com um monte de assaltante por aí, né, que já existia na época. Então, Normal, né? esse era o sistema proto-bancário. E aí, esse comércio mais livre. Novamente, nós estamos falando de mercantilismo, grandes descobertas, comércio com a Índia, ouro para lá, ouro para cá, Gênova e Veneza rica, depois Gênova e Veneza pobre, porque Portugal ficou rico, porque deu a volta no oceano. Então, 1600, né, 1700, aí nós começamos a ter o sistema bancário, né, porque a pessoa, pô, como é que eu vou acumular tudo isso poupando? Então, tem um terceiro de confiança, um empresário, que faz só isso. Só que, eventualmente, as pessoas são humanos, né? Terceiro de confiança. Esse é um problema, justamente um dos problemas que está no white paper do Bitcoin, episódio que a gente fala sobre isso. E é um problema sério, porque terceiros de confiança podem não ser confiáveis. E aí as pessoas faziam, os bancos faziam reservas fracionárias. Não que a reserva fracionária seja ruim por si só, mas fazer de maneira descabida e desproporcional de bancos entre bancos e um com o outro começou a gerar uma crise de desconfiança. Alguns bancos começaram a falir, o sistema inteiro começou a ameaçar colapso. Quem surge? Precisamos de alguém para resolver esse problema. Quem foi? O Estado. O Estado. Então vamos criar um banco central e subordinar todos os bancos ao nosso banco central, que vai controlar isso, sanear os bancos e resolver esse problema. Parece justo, parece. E aí você tinha aquele problema, né? Oh, ao invés da pessoa te dar essas moedas aqui, ia lá no banco, sacava 10 moedas, pagava o cara 10 moedas, o cara saía, ia no banco, depositar as 10 moedas. Você ficava andando com metal para voltar o metal para lá. Olha, então, peraí, eu banco vou pegar e fazer o seguinte, tá aqui, ó, esta nota promissória de ouro, eu garanto aqui, tem tanto, fulano tem tantos ouro, tantas gramas de ouro aqui, dou aqui essa nota. E a pessoa passou a utilizar aquilo, ao invés de utilizar o ouro diretamente, muito mais prático. E aí nós criamos o papel moeda. E foi bom por um tempo, né? Como tudo, é bom por um Na tempo. verdade, é uma necessidade, né? A criação da moeda é uma necessidade para fins de dar escalabilidade social Sim, para as trocas, né? Aquela parte, né, que o escambo é muito limitado, a troca de ouro já era muito melhor do que o escambo, e aí quando você cria, né, o papel moeda, que seja, ele é muito mais facilmente escalável em termos de você fazer trocas entre as pessoas, né? Então, para fins de escalabilidade social, é bom. Assim como a gente chega hoje no Bitcoin, né? Mas enfim. sim. É um token físico, né? Do ouro, papel moeda.
E aí eles mantiveram, né, os mesmos nomes, porque cada um valia a mesma gramagem. Então você tinha ainda essa circulação baseada somente nessa conversão. Com o avanço dos bancos, criação de banco central, daqui a pouco vira um sistema prestes a colapsar, uma Europa em guerra, as nações desconfiadas entre si, né? Então, sei lá, a Alemanha invade a França, e aí a França fica, pô, mas e se eles invadirem aqui e chegarem no meu banco central e tomarem o meu ouro? Então eu preciso levar esse ouro para outro lugar. E aí aparece os Estados Unidos e vira o grande custodiante desse ouro europeu, né, com embarcações famosas partindo da Europa em direção aos Estados Unidos, e os Estados Unidos vira uma espécie de banco central do mundo, né? E a partir daí ele lastreia no acordo de Bretton Woods o dólar em relação ao ouro e todas as moedas do mundo em relação ao dólar. Logo, tudo teria lastro, né? Dos principais, né? Dos signatários do acordo, claro. Eles fazem um lastro indireto, né? Sim. Exatamente com essa intenção, né? Eles aproveitam, óbvio, né, que no momento, né, a Europa estava assolada pelo fim da Segunda Guerra Mundial, né? Essa preocupação toda que você colocou, né? E aí fala, Exato. gente, tá tranquilo. O ouro tá aqui comigo, beleza? Vamos fazer o seguinte, né? Aí já propõe isso aí que você falou, né? Lastreia o dólar em ouro e o resto em dólar. Exato. Então ficou tudo pareado, e esse é o acordo de Bretton Woods. Segunda Guerra Mundial, passa-se, né? Esse ouro ainda aumenta as reservas de ouro dos Estados Unidos. Estados Unidos começa a emitir cada vez mais dólar por causa desse ouro. Começa-se a desconfiar que, peraí, mas não é uma blockchain pública, né? Então, será que os Estados Unidos está emitindo tudo isso mesmo? Ele tem tudo isso de ouro? Começa a se gerar uma crise de desconfiança. Alguns bancos centrais, principalmente europeu, começam a sacar esse ouro dos Estados Unidos, até que em 71 vira o Nixon e fala assim: vou suspender temporariamente. Não vai ter mais essa conversão não temporária. Tá? Até hoje não tem previsão de acabar, mas... Então, a 71, gente... né? 71? Eu vi que você falou 78, desculpa. Ah, desculpa. Foi 71. Se eu falei 78, me perdoe. A grande. Só um detalhe também para Claro, adicionar claro. em relação a isso. A grande questão do. O fim do Bretton Woods, né? Porque assim, o Bretton Woods ele inicia, né, em 45, como a gente falou, né, com Uhum. o fim da Segunda Guerra Mundial, e a Europa assolada pela guerra, e essa, né, ideia, pô, onde a gente vai segurar o ouro, né? E aí, lá em 71, com tudo isso que o Hugo colocou, você tem o fim do Bretton Woods. Só que Uhum. essa que foi a grande questão. O fim do Bretton Woods foi uma belíssima jogada. Porque ela consegue, o fim do Bretton Woods consegue manter o dólar naquela hegemonia dele, tirando totalmente o lastro no ouro. Então, a gente pode emitir ouro, a gente pode, quer dizer, a gente pode emitir dólar? Pode, porque não tem mais o lastro. E aí o dólar já vem com aquela força que ele já tinha, já estava tendo, e agora não tem lastro, eu posso emitir, não está errado, e ele se mantém dessa Supostamente, forma, né? supostamente tem lastro. Você poderia ir lá com 35 dólares e pegar uma onça de ouro nos Estados Unidos. No fim, em 71, logo no fim Não, dele? não, antes do fim, Não, né? eu tô falando no fim. Assim, Ah, depois tá, que não. acabou que eu tô Depois do falando. fim, não. Depois do fim, não. Só alguns Então, bancos assim. centrais que poderiam fazer algumas coisas porque já tinham o comprovante de depósito, por assim dizer, né? Então, assim, não, eu falei em relação Mas ao fim, o né? Que próprio chegou nesse ponto. começo também já é complicado, né? Porque, assim,
os Estados Unidos virou a La Garantia Soy Yo, né? Tipo Pô, assim, cara, e. Não, quem garante que o sim. ouro... Não, o ouro tá aqui. É, mas quem garante que você não vai imprimir? Não, eu, pô, sou sério. É, exatamente. Não, faz sentido. Se você for olhar, faz sentido, mas o contexto, o contexto mundial dessa história toda meio que justifica, né, que o resto, né, de todo mundo tenha aceitado, né, os Estados Unidos nessa posição e tal. E aí o fim, igual eu falei, foi uma boa jogada, pelo menos eu acho, né? E só um outro adendo, né, extrapolando para os dias de hoje também, postagem recente que eu fiz no Twitter, eu pesquisei, e isso está no site do Federal Reserve lá, se você quiser pesquisar. Hoje, os bancos eles não precisam ter mais nada de reserva para emitir empréstimo, emitir esses saldos de não sei o que. Tá uma zona, chegou num ponto que tá uma É, zona de impressão de dinheiro que assim parece sacanagem, mas pois é. Mas esse episódio, né, mostrando toda essa história, é interessante vocês verem que, apesar do padrão ouro ser muito melhor do que o dinheiro fiduciário e ter permitido expansões da sociedade como um todo, ele nunca foi livre do Estado. Sempre teve regulaçõezinhas avançando, sempre teve ele se intrometendo, taxando, né, monopolizando coisinhas. Então, tudo de uma forma a parecer natural, né? Por exemplo, o Bretton Woods. Parece natural que as coisas sejam assim depois da guerra, porque afinal de contas o mundo estava em risco e vai saber, né? Mas aí você fica pensando, tá, mas qual foi o papel dessas nações na deflagração dessa guerra, né? Nesse clima e que muito bem o investidor cauteloso deu a entrevista pra gente falando, né? Que a questão não era um crash da bolsa. A questão era leis que taxavam importações de outros países. Os estados criaram esse clima de animosidade que gerou efeitos catastróficos na economia. Não foi o capitalismo falhando, foi o Estado intervindo que deu ruim. Que gerou esses movimentos hiperinflacionários ou de animosidades que deflagraram guerra, como a Primeira Guerra Mundial, que foi extremamente mal resolvida e que era inevitável que a Alemanha fizesse a Segunda Guerra Mundial. E aí parece óbvio para a segurança de todos que os Estados Unidos entrem nisso providencialmente para ganhar todo o dinheiro do mundo. Sabe assim, parece uma coisa, uma linha lógica de acontecimentos e inevitável, quando na verdade ela foi propositalmente feita dessa forma, né? nada por acaso, né? Pois é. E assim, a nível de nações, né? É porque a gente não tá nesse ponto, né? Mas se você for pensar, né? A nível de nações, de grandes estrategistas e pessoas que estão com um poder muito grande nas mãos e também tem acesso a informações que a gente não tem, etc. O raciocínio dos caras é muito diferente. Às vezes é até mais à frente, né? Não tô falando que o político é inteligente, tô falando de um cara que de fato é visionário. O cara ele Sim. pensa muito na frente. É, é aquele controle que vai evoluindo aos pouquinhos, né? O cara lá atrás teve a noção do que ele queria, né? Do que ele saberia que seria lá na frente e vai tomando pequenas ações. E esses pequenos avanços do Estado para o controle financeiro, no começo parece bom. No começo parece só um ETF, sabe? Ah, legal, vai ajudar a adoção, os institucionais vão comprar, o preço vai subir. Aí uma grande corretora vai lá e faz a custódia no mesmo país. Ah, parece bom, os ETFs são custodiados nela.
aí fica seguro, né? Porque autocustódia é difícil, né? Vamos combinar. Não é fácil. Então é bom que tenha uma empresa especializada nisso, para ninguém perder os bitcoins nela, né? A Não é gente um defende avanço. sua liberdade. É, não, não- isso não ataca a essência do Bitcoin. Como não ataca a essência do ouro, né? Das moléculas do ouro, não. Tá tudo do mesmo jeito. Então, aí, vamos, né? Porque vamos regular isso, né? Vamos colocar esses ETFs na nossa bolsa de valores, que afinal de contas é a mais transparente do mundo, né? O governo raramente intervém, raramente compra títulos como se fosse água num dinheiro impresso que, né? Então, vamos deixar todos esses bitcoins aqui. A mineração, poxa, nós somos amantes da liberdade, a mineração, uma indústria rentável, sólida. Vamos registrar essas mineradoras na nossa bolsa de valores. Vamos deixar o hash rate da rede todo aqui no nosso país, mais de 50% quase do hash rate, né? Já, praticamente 50% já está nos Estados Unidos. Vamos deixar, confia na gente. A gente Você tá não vai. criando FUD, Hugo. Você tá Você criando não, a FUD. Isso gente é não coisa de vai se, shitcoinheiro. a gente não vai se apoderar disso, porque é incorruptível. É igual ouro. A gente não vai alterar a molécula do ouro. Não alteramos, não alteramos? Não. O ouro tá lá, ó, igualzinho. Mesma molécula. Ninguém fez nada. A gente não vai fazer isso com Bitcoin. Né? É isso. É sobre isso. É esses pequenos avanços do Estado em cima da Bitcoin para o bem de todos, né? Que maximalista que não estuda teoria monetária e acha que o mundo começou depois que Satoshi fez white paper, acha que não vai acontecer porque desta vez é digital. Grandes merda que é digital. Se dá para capturar do mesmo jeito, vai ser capturado aos pouquinhos, sem mudar uma linha de código, como eles não mudaram uma molécula de ouro, um átomo de ouro. Então, vai acontecer, né? É o que a gente traz aqui É na foda, situação do cara. Brasil, cara. São pequenas coisas que vão mudando vagarosamente até você de fato ver que, pô, como a gente chegou nesse ponto. E é isso. Isso vai sendo abraçado devagar. E sempre se coloca uma roupagem bonita, em defesa da democracia. É porque a gente quer proteger, a gente não quer fake news, a gente não quer intervenção nas eleições, a gente quer que elas sejam limpas, que elas sejam corretas. E, igual o Maduro falou, e que se cumpra a lei, porque a lei falou, né, que eu fui eleito, nunca que eu ia dar um golpe. E aí, pronto, e você nem percebe que você está tomado, essa que é a questão. É o que a gente Pois é. pode colocar, né? Se é só você mudar, é só você mudar o posicionamento. É fazer isso que você falou. Não, gente, tá maluco? Vocês acham que a gente vai confiscar Bitcoin? Para. Confiscar a mineradora? Não. Eles são Não, livres para fazer o que eles estão querendo. E aí, se não tem alguém igual o Twitter fez, igual o Elon Musk fez, de mostrar aquela mutueira de coisa que ele estava recebendo de intimação do STF lá por trás, ninguém nunca ia saber. E se nessa alguma das mineradoras resolve mostrar, olha só o que eu estou recebendo aqui do governo americano, mandando bloquear a transação de tal lugar, não exato, aceitar, incluindo o bloco. E aí? Às vezes tem, exato. você não sabe. E não precisa ainda nem isso diretamente, é só, entendeu? Botar todo mundo de baixo. Quando a coisa for importante demais, o negócio é o seguinte: vamos validar esse Bitcoin. A partir de hoje ele é lastreado em dólar, essas contas todas, Coinbase joga aqui para cima para nós, né? Mesma coisa do ato constitucional lá, do ouro nos Estados Unidos. Todo o ouro do povo vem para nós, ou seja, todo Bitcoin que está no mercado vem para nós.
e nós vamos lastrear o negócio em ouro. Está proibida a circulação de Bitcoin de forma direta por cidadãos dos Estados Unidos. E é isso. Ah, mas vai circular no resto do mundo. Tá bom, bonitão. Tá bom. Até aí, não é o que vai sobrar que vai circular, a merreca que vai circular. É o quanto já foi e o quanto vai dar de lastro pro dólar. Você criou um grande exatamente igual. Como aí se começa. Quer ouvir como isso evolui? Agora você volta. Se já ouviu, é o episódio do Bretton Woods 2. Se não ouviu, volte, veja Bretton Woods 2, o Bitcoin com uma possível maldição. E aí você vai entender o que eles vão fazer com a moeda do ouro digital. Né? O ouro digital vai virar lastro para o dólar novamente e pode dar essa sobrevida para o dólar colateral. E aí é uma prova fundamental da falha de Satoshi ao olhar o que ele criou. Né? Ele criou do white paper, né? Tem um episódio nosso falando do white paper, mas ele criou um peer-to-peer cash system que viraria uma maior sistema de contabilidade aberta do mundo de lastro de dinheiro fiduciário. Parabéns aos envolvidos, né? Eu acho que não tinha como ele prever que seria isso, né? A grande questão é que a gente que tá aqui agora, às vezes, consegue ter um pouquinho de noção e às vezes Não, é hora de você se mexer, né? ele não conseguiria prever, mas ele sinalizou coisas importantes para que isso não fosse levado adiante e dentro delas era a privacidade das transações. Né? Mas isso também é um papo de outro episódio, quando a gente fala de conceitos de Monero e afins. Mas é isso, vamos para a notícia? O pessoal já deve Cara, estar bravo agora. vamos. Não, tá tranquilo. Ah, vamos lá. Aconteceu nos Estados Unidos, né? Um investidor, né? Lá, ele pode acabar ficando 3 anos preso, sim. Saiu no Department of Justice, né? Por ele ter feito uma movimentação com bitcoins e feito algumas declarações erradas. A headline da notícia fala que ele pode pegar 3 anos de prisão por não declarar a venda de bitcoins à Receita Federal dos Estados Unidos. E é mais ou menos isso, tá? O cara, ele, antigo no mundo dos bitcoins, ele tinha mais de 1.000 bitcoins. Em determinado momento, ele faz uma venda bem grande, compra uma casa lá. Só que aí que tá o problema, né? Ele, nessa venda bem grande, moeda fiduciária, cai na conta, ele movimenta o dinheiro, compra uma casa, mas ele faz uma declaração faltosa, né? A declaração dele não estava de acordo. É óbvio que alguém vai olhar se você do nada aparece com 600 mil dólares na sua conta e compra uma casa. É óbvio que alguém vai perguntar de onde que veio esse dinheiro. Então, assim, ele deu mole, assumiu o erro, falou que sim, tinha o Bitcoin, não tinha declarado, não declarou quando devia, vendeu errado, não declarou quando vendeu. E aí, enfim, as ações dele são considerado um prejuízo fiscal para os Estados Unidos, coitado do Estado, né? Enfim, essa que é a realidade. É isso que aconteceu. Ele pode pegar essa pena, né, de até 3 anos, restituir alguns valores para a Receita Federal Americana, blá, 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 blá. Tipo da coisa que pode acontecer aqui também no Brasil, tá? Se você não souber utilizar das ferramentas legais que existem para você movimentar valores que estão em Bitcoin, voltar para a moeda fiduciária, se melhor ainda se nem voltar para a moeda fiduciária. Tudo isso é explicado no nosso curso Fold e principalmente suporte feito no Discord. Essa semana, pelo menos, eu lembro que eu postei
uma parada muito legal acerca de ganho de capital e etc. Que eu vi pessoas no Twitter falando o que eles achavam que era verdade, só que quem é aluno nosso sabe que é exatamente o contrário. Bom, é isso. Pois é. Tem um. Acabou de sair, a gente está gravando agora, mas acabou de sair um episódio enquanto a gente gravava de empréstimos, como usar o mundo fiduciário a seu favor, né, para evitar situações como essa, de você ter uma quantidade de bitcoins absurda e vender e se perder na papelada e não ter declarado uma série de coisas. O Bitcoin tem esse problema com o mundo fiduciário ainda, a rampa de acesso para o mundo fiduciário e creio que sempre será um problema. Então, pensar na melhor estratégia, e uma delas é justamente utilizar o sistema de crédito. Crédito esse que você pode conseguir com o nosso parceiro, a Sovereign Swap, com empréstimos colateralizados em Bitcoin. Então, são situações que podem te ajudar nisso, em lidar com o mundo fiduciário de uma forma mais adequada. Tá bom? É isso, vamos ficando por aqui. Lembre-se, deixa aquele joinha, mande esse episódio para aquele maximalista que precisa entender teoria monetária, entender como o ouro e o Bitcoin podem ser parecidos se usados da maneira que foi proposta aqui. Lembre-se, se estiver no YouTube, canal do Cripto TV, se inscreve no canal, deixa o joinha, deixa um comentário, é bom, a gente gosta, se tiver uma sugestão também, pode deixar. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.